falar sobre A Morte de Ayla, da Gil Fernandes. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre A Morte de Ayla, um livro nacional, pelo que eu me lembre. É muito gostoso de ler e é uma das minhas romantasias favoritas, tá, gente? Eu favoritei esse livro, dei 5 estrelas, dei tudo porque esse livro é sensacional. A Morte de Ayla vai contar a história da nossa personagem principal, que, adivinhem, se chama Ayla, óbvio. E do nosso moreno, sarcástico, lindo, maravilhoso, né, irritável, Ethan ou Ethan, tá? Depende de como você quiser ler, como você quiser falar. Bom, A Morte de Ayla vai contar a história desses dois personagens, que são os personagens principais, tá? E a personagem principal, que é a que narra o livro, é a Ayla, a nossa protagonista, que quase morreu já. E o nosso ceifador, o Ethan, que já acabou salvando a vida da Ayla e nem ele sabe o porquê. O livro, ele vai contar sobre a história da Ayla, que perdeu os pais em um incêndio na casa deles, tá? Esse incêndio, ele acabou matando os pais da Ayla. O irmão da Ayla não morreu, mas a Ayla era para estar morta. Mas o nosso ceifador, o Ethan, quando ele vai ceifar a vida da Ayla, ele não consegue. E nem ele sabe o motivo pela qual ele não consegue matar a Ayla. Porque, né, ele tem que coletar a alma dela e ele não sabe por que ele não consegue fazer isso. Então, ao invés de matá-la, ele literalmente salva a vida dela, tirando ela do meio das chamas. E esse erro, né, porque isso é um erro, isso acaba desestabilizando o equilíbrio do universo, porque uma alma que era para estar morta está viva. E esse desequilíbrio acaba causando um impacto na vida tanto do Ethan quanto da Ayla. Bom, o Ethan, ele era um ceifador perfeito. Ele era aquele clássico ceifador que nunca erra, aquele ceifador que não tem sentimentos, aquele ceifador que faz tudo para o seu trabalho estar feito, né? Ele não tem a permissão para tirar a vida das pessoas sem que algo externo aconteça com elas, né? Ele não tem a permissão para matar a pessoa, sim, só para coletar a alma dela. Então a pessoa já tem que estar propositalmente para morrer já. E ou ele coleta a alma da Ayla, que ele salvou, ou ele vai desaparecer. Como assim desaparecer? Bom, ele vai simplesmente ter a existência apagada. Ele não vai nem pro céu nem pro inferno, ele vai simplesmente desaparecer, ele não vai existir em lugar nenhum. Já a Ayla, por ela ter ficado no véu da morte, ela consegue ver todos os ceifadores que existem. E é claro que o nosso ceifador principal é o que mais irrita a Ayla. O Enemy Lovers, muito do fofinho, tá? Assim, é um Enemy Lovers muito fofo. Pra você que não sabe o que é Enemy Lovers, é quando um casal principal, eles se odeiam no começo, tá? Ou Haters Lovers também, depende do jeito que você quiser chamar. Eles não chegam a ser inimigos, mas eles realmente se odeiam no começo do livro, e é o que faz tudo ser ainda mais delicioso, porque conforme você vai lendo o livro, ele vai ficando delicioso de ler, sabe? Porque o desenvolvimento do casal é muito bem feito mesmo, é muito bem escrito e é muito fluido a leitura. Apesar dos capítulos serem grandes, né, e a história ser muito extensa, A Morte de Ayla tem 500 e poucas páginas. É um livro, assim, que vale muito a pena cada página lida, sabe? Porque é tudo muito bem feito mesmo. E
esse hate, esse lovers, esse tudo do casal é muito bem feito. Os momentos fofos e os momentos irritantes do casal também são muito bons. O Ethan é aquele moreno sarcástico, aquele moreno mais que adora irritar as outras pessoas, aquele moreno que se diz assim, ser superior a todos, principalmente por ele ser um ceifador, ele se acha muito superior aos seres humanos, né? E é claro que ele tem toda aquela pegada de bad boy que a gente adora, né? É uma coisa, assim, muito gostosa. Já a Ayla, ao invés dela ser aquela coitadinha ai, meu Deus, aquela coitadinha de drama queen, tipo a Bella de Crepúsculo, não fazendo uma crítica aqui pro Crepúsculo, mas já fazendo. Ela não é que nem a Bella, ela na verdade ela é muito teimosa. A Ayla, ela é muito teimosa, ela é muito corajosa, ela é bem irritável, ela se irrita com muita facilidade. Ela é assim, ela é completamente, ela é forte, ela é destemida, ela é uma personagem muito profunda, ela é uma personagem muito bem feita. E é claro que ela se mete em encrenca, né? E o boy dela tem que salvá-la. É clássico, né? Clichê. Tem os seus clichês esse livro, tem bastante clichê. Mas cuidado, gente, tem gatilhos esse livro, tá? Esse livro tem uns gatilhos fortes de perda parental, de abuso sexual. Tem gatilhos bem fortes referentes a esse tipo de assunto, tá? Então, se você é sensível, leia com cuidado esse livro, tá? Bom, e outra coisa curiosa nesse livro é que a Ayla, ela não lembra como que ela saiu do incêndio. Ela não lembra como ela foi salva, como que ela sobreviveu àquele incêndio, porque era pra ela ter morrido mesmo. Ela não lembra. Então ela não sabe que quem a salvou foi o Ethan, né? A gente descobre, acho que ali logo nas primeiras páginas a gente já dá uma descoberta nisso, porque o Ethan meio que dá aquele... se desconfia, sabe? Ele dá meio que aquele clichê básico, ele dá aquela... ai meu Deus, eu esqueci a palavra. Ele dá aquela dica pra gente, mas a gente vai ter essa confirmação mais pra frente no livro. Tá, teve um pouquinho de spoiler esse vídeo, eu acho. Só que meio que não tem como contar a história sem dar um pouquinho de spoiler, eu acho. Porque esse livro ele é muito complexo, ele é muito grande e ele é muito bem construído. A gente vai conversar um pouquinho sobre Sonata de Lua e Fogo, que é um livro também de romantasia, mas que ele tem ali os seus defeitos, que eu tô lendo agora, né, Sonata de Lua e Fogo. Mas ao contrário de Sonata de Lua e Fogo, A Morte de Ayla, ela é muito bem construída e muito bem feitinha, sabe? A história é muito bem fechadinha, os pontos soltos, tá? É até por isso que eu peço pra que você tenha cuidado ao ler esse livro por certos gatilhos. Sonata de Lua e Fogo já é mais leve. Então, até agora eu não vi gatilho nenhum, assim, que seja muito pesado em Sonata de Lua e Fogo. Mas em Morte de Ayla, assim, teve um momento aqui que eu fiquei bem enjoada na hora de ler. Eu li no Kindle, eu li pelo Kindle, tá? Não sei se tem mídia física de A Morte de Ayla, mas eu li pelo Kindle em promoção dessas de Encha Seu Kindle. E foi uma sorte que eu peguei esse livro, porque ele vale muito a pena. E eu peguei ele de graça no Encha Seu Kindle. E outra coisa curiosa nesse livro é que a Ayla, ela não lembra como que ela saiu do incêndio. Ela não lembra como ela foi salva, como que ela sobreviveu àquele incêndio, porque era pra ela ter morrido mesmo. Ela não lembra. Então ela não sabe que quem a salvou foi o Ethan, né? A gente descobre, acho que ali logo nas primeiras páginas a gente já dá uma descoberta nisso, porque o Ethan meio que dá aquele... se desconfia, sabe? Ele dá meio que aquele clichê básico, ele dá aquela... ai meu Deus, eu esqueci a palavra. Ele dá aquela dica pra gente, mas a gente vai ter essa confirmação mais pra frente no livro. Tá, teve um pouquinho de spoiler esse vídeo, eu acho.
Só que meio que não tem como contar a história sem dar um pouquinho de spoiler, eu acho. Porque esse livro ele é muito complexo, ele é muito grande e ele é muito bem construído. A gente vai conversar um pouquinho sobre Sonata de Lua e Fogo, que é um livro também de romantasia, mas que ele tem ali os seus defeitos, que eu tô lendo agora, né, Sonata de Lua e Fogo. Mas ao contrário de Sonata de Lua e Fogo, A Morte de Ayla, ela é muito bem construída e muito bem feitinha, sabe? A história é muito bem fechadinha, os pontos soltos, tá? É até por isso que eu peço para que você tenha cuidado ao ler esse livro por certos gatilhos. Sonata de Lua e Fogo já é mais leve. Então, até agora eu não vi gatilho nenhum, assim, que seja muito pesado em Sonata de Lua e Fogo. Mas em Morte de Ayla, assim, teve um momento aqui que eu fiquei bem enjoada na hora de ler. Eu li no Kindle, eu li pelo Kindle, tá? Não sei se tem mídia física de A Morte de Ayla, mas eu li pelo Kindle em promoção dessas de Encha Seu Kindle. E foi uma sorte que eu peguei esse livro, porque ele vale muito a pena. E eu peguei ele de graça no Encha Seu Kindle. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, já se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Leia A Morte de Ayla, porque vale muito a pena, tá? Tem na Amazon. Você não precisa ter o aparelho Kindle pra ler, você só precisa do aplicativo. Então, por favor, leiam esse livro porque vale muito a pena e ele é muito bonitinho e vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!